Olá pessoal, então vamos para mais uma aulinha de geometria espacial. Hoje nós vamos falar de uma parte do conteúdo de extrema importância, mas com um nível de complexidade bem superior aos demais dentro dessa estrutura aqui, dentro desse capítulo de geometria espacial, que são as proporcionalidades da secção transversal. O que seria uma secção transversal? É um corte que a gente dá na figura, no meio da figura, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, e esse corte ele é paralelo à área da base. Então vejam aqui, eu tenho um corte aqui, que é um quadradinho pequeno, que é paralelo ao quadradão da base. Da mesma forma que eu dou um corte aqui, em qualquer posição, qualquer altura aqui, desse nosso cone, vai formar uma circunferência que é paralela à área da base. Tá? Bem, então vamos lá. Quais são os elementos que a gente tem na nossa chamada pirâmide? Bem, gente, nós conhecemos alguns elementos aqui. Ó. Eu já identifiquei a altura, né? Nós vamos colocar a altura dessa pirâmide gigantesca, que eu vou chamar de H maiúsculo. A altura da pequenininha, que eu vou chamar de H minúsculo. Tá? Vamos considerar assim, as letras grandes vão ser da grande, tá? As letras pequenas vão ser da pequena. Depois a gente tem o que a gente chama aqui, gente, de G. E nós temos que ter muito cuidado que o G, tá? O pessoal confunde. G é geratriz. Quem é que tem geratriz? Quem tem geratriz é só estruturas com base circular, que é o caso dos cones e dos cilindros. Então aqui eu tenho geratriz. Então aqui eu tenho um Gzão. É o nosso Gzão porque é o cone grandão. Aqui eu tenho Gzinho, ó, tá? Que é o nosso, digamos assim, é a nossa geratriz do nosso cone pequenininho. Tá? Tem um conezinho pequenininho lá em cima e um cone grandão aqui embaixo. Né? Bem, essas proporcionalidades, gente, tá? Elas se evidenciam por um simples detalhe. Porque nós temos aqui, ó, um triângulo, certo? Que na realidade é o mesmo ângulo tanto para esse quanto para esse maior, tá? Então nós temos um triângulo pequenininho que está inscrito num triângulo maior. Observem que aqui eu também tenho um triângulo aqui. Quando a gente tem ângulos côngruos, ou seja, ângulos iguais, eu posso dizer que há proporcionalidade entre seus segmentos, entre todos os segmentos. Então, quando eu tenho um triângulo com o mesmo ângulo, ou seja, ângulo côngruo, né? Se eu fizer um corte paralelo a um outro segmento qualquer, eu vou ter proporcionalidade entre esses dois segmentos. Bom, só que não são só os segmentos paralelos aqui, são outros que também podem ser analisados. Por exemplo, nós estávamos falando que aqui tem geratriz, mas aqui, gente, nessa figura, eu tenho a chamada apótema da pirâmide, que é o nosso Gzão, né? E o pessoal confunde muito. Eu coloquei de propósito um do lado do outro, com as mesmas letras, só para lembrar que esse cara aqui tem geratriz, esse cara aqui não tem geratriz, ele tem G, e esse G não é de geratriz, esse G aqui é da apótema da pirâmide. Então observe que esse Gzão aqui não é daqui até aqui, tá gente? Esse Gzão é tudo, lá da ponta até o ponto médio aqui. E esse Gzinho é daqui da ponta até o ponto médio aqui, tá? Então nós temos essas duas medidas, G e G. Da mesma forma nós temos G e G aqui, só que esse G é de geratriz, esse G é de apótema da pirâmide. Nós também temos uma pirâmide que tem base, né? Que também tem uma apótema. Eu vou chamar de apótema AP, apótema da base. Quem seria a nossa apótema aqui, gente? A nossa apótema seria aqui a metade do lado, porque a gente tem um quadrado e a apótema sempre vem do centro de massa da figura, né? Até o ponto médio. A apótema, vamos chamar a apótema dessa base aqui de APzinho, tá? Apótema pequena. Então a gente já viu que aqui nós temos apótema, aqui nós temos raio, ó. Raio e raio. Né? Bom, gente, observem que se eu fizer algumas relações aqui, elas vão ter que ser proporcionais. Por isso que a gente fala de proporcionalidade. Tá? Então vejamos aqui, ó, um outro elemento da nossa pirâmide. Observem aqui que eu tenho desse vértice até esse vértice um comprimento que a gente chama de diagonal do quadrado. Né? Já que isso aqui é uma base quadrangular, regular, ou seja, um quadrado, nós temos a diagonal que eu vou chamar de Dzão. Né? Para quem não lembra, esse Dzão, né? É L raiz de 2, é o lado vezes raiz de 2. Né? Aqui é o Dzinho, que é o lado raiz de 2 desse quadradinho aqui. Gente, é bom dar uma revisada lá na parte de plana, para quem não está lembrando,
como chegar nessas diagonais aqui, tá? Bem, então o que acontece? A gente tem, gente, muitos segmentos aqui dentro dessa circunferência, dentro dessa pirâmide, desculpa, e dentro desse conezinho. Só que todos esses segmentos são proporcionais. Então, como é que funciona a proporcionalidade? Vamos lá, ó, assim. Se eu pegar o segmento grande e dividir pelo segmento pequeno, ele vai ser igual em qualquer situação. Como assim? Ó, se eu pegar a altura dessa estrutura aqui, tá? A alturona da pirâmide grande e dividir pela alturinha pequena, vai dar exatamente igual ao lado dessa figura aqui da base, ó, que eu vou chamar de L, tá? Dividido por Lzinho, que é exatamente igual a diagonal desse nosso quadrado da base grande aqui, dividida pela diagonal da base pequena, né? Que está em azul aqui. Que também é exatamente igual a apótema G dividido pela apótema Gzinha. A apótema grandona pela apótema pequenininha. Tá? Então, qualquer segmento, gente. Eu posso pegar a apótema da base, AP, pela apótema da base pequenininha, a apótema grandona pela apótema pequenininha. Todos esses segmentos, né, quando se divide um segmento por outro, dá exatamente o mesmo valor. Tá entendido? Daqui, gente, o que eu poderia tirar? Que o raio grande pelo raio pequeno é igual ao Gzão por Gzinho. Tá? Poderia tirar outros, por exemplo, eu poderia dizer que o diâmetro aqui, que é 2 raios, é igual ao diâmetro aqui, né? Eu poderia dizer que a altura grande pela altura pequena, a altura grande seria essa altura aqui, né? Essa alturona aqui, ó. Certo? Pela alturinha são iguais, né? Então, eu poderia dizer que a alturona pela alturinha são iguais. Enfim, qualquer segmento de medida de comprimento são iguais e proporcionais. Beleza? Então, gente, pensem bem nessa estrutura, como isso aqui funciona, porque isso aqui cai muito em prova, tá? Agora observe que, se eu pegar a área daqui de baixo, π, a área aqui é πr ao quadrado, a área aqui é L ao quadrado. Se eu pegar essa área aqui, que é L ao quadrado, e dividir por essa aqui, que é Lzinha ao quadrado, vejam só, ó, vamos lá, vamos falar sobre agora a área, né? Como é que funciona a proporcionalidade entre essas áreas aqui. Então, se eu pegar a área grande e dividir pela área pequena, o que seria a área dessa estrutura aqui da nossa pirâmide? Vai ser o lado ao quadrado, né? Dividido pelo lado ao quadrado. Ó, a área grande é Lzão ao quadrado. A área pequena é Lzinho ao quadrado. Aqui é um L, tá, gente? Nós vamos chamar isso aqui de L e aqui de Lzinho. Então, o que acontece, gente? Observem que esse Lzão por Lzinho é exatamente igual, se eu dividir o Lzão por Lzinho, vai dar exatamente igual a toda essa linha aqui. Então, eu posso afirmar que, ó, se eu pegar ali, ó, a área grande pela área pequena é exatamente proporcional à altura grande pela altura pequena ao quadrado. Que é exatamente proporcional à apótema grande pela apótema pequena ao quadrado. A diagonal do nosso quadrado grande pela diagonal do quadrado pequeno. Enfim, todas essas igualdades aqui eu tenho, digamos assim, nessa relação. Beleza? Agora, observem o seguinte, que para cá é a mesma coisa. Se eu pegar essa aqui, seriam as relações da pirâmide, né? No caso da relação do cone, é igual, né? O que é a área da base, gente? Se eu dividir a área da base grande pela área da base pequena, vai ser πrzão ao quadrado dividido por πrzinho ao quadrado. Se eu cortar o π com o π, dá exatamente o quê? Rzão ao quadrado por Rzinho ao quadrado. Eu estou falando uma relação, tá? A relação entre áreas, área grande por área pequena. Evidentemente, se isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, então eu posso afirmar que a área da base grande pela área da base pequena também vai ser igual a geratriz grande pela geratriz pequena ao quadrado, que é igual a Hzão por Hzinho ao quadrado. Enfim, qualquer outra, né, relação que eu queira determinar aqui de comprimento, sempre elevado ao quadrado. Agora, vejam só, pensem aqui comigo. Se a área
tá? Ela é uma medida ao quadrado, volume, ela é uma medida ao cubo. Pois então, o que a gente pode associar aqui? No caso de volumes, relação de proporcionalidade de volume, tá? Seria o que, gente? Todas essas relações de identidade aqui ao cubo. Entende? Então, o que eu posso dizer? Se eu pegar o volume grande pelo volume pequeno, ó, o volume grande dessa estrutura aqui, dividido pelo volume pequeno, vai ser igual, gente, a qualquer igualdade dessa aqui ao cubo. Então, poderia ser um Lzão por Lzinho ao cubo. Poderia ser, então, ó, o diâmetro pelo diâmetro pequeno ao cubo. A apótema grande pela apótema pequena ao cubo. A apótema da base grande pela apótema da base pequena ao cubo. Se eu estou me referindo aqui ao meu cone, poderia ser o raiozão pelo raiozinho ao cubo. Ou seja, eu posso vir aqui, eu posso vir em qualquer lugar. Todas essas figurinhas com pontas afiladas, elas seguem essas diretrizes aqui, tá? Área por área. Área grande por área pequena é sempre ao quadrado. Volume por volume é sempre ao cubo. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Deem uma analisada, repitam, peguem uma folha, repitam isso aqui, tentem reproduzir isso aqui, tá? E depois voltem ao vídeo e vejam se vocês acertaram a reprodução, porque isso vai ser cobrado, tá bom? Entender isso aqui vai diferenciar o aluno que sabe muito do aluno que sabe um pouco menos, tá bom? Então, grande abraço e até a próxima!